Filipenses 2, do verso 9 até o verso 11, leitura em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Bendito Deus, louvamos o Teu nome e Te glorificamos, porque Cristo veio ao mundo trazer salvação, trazer vida eterna. E agora, Deus, queremos que o Senhor fale através da Tua palavra, que sejamos edificados, que o Senhor, Deus, continue fazendo com que o nosso coração entenda o recado que foi cantado aqui hoje, um recado de amor ao Teu povo, um recado de amor ao homem, de salvação e de esperança. Oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, século passado, o iluminismo foi uma tentativa do homem de tentar explicar toda a construção, toda a história, toda a existência de si mesmo, tirando Deus, tirando a perspectiva de um Criador, tirando a perspectiva de uma religião, de uma teologia que havia sido montada ao longo dos séculos anteriores. Como nós podemos pensar a respeito da existência humana? Daí surgiram vários filósofos, pensadores, alguns deles existencialistas, e um desses pensadores, desses filósofos, foi Jean-Paul Sartre, um francês, que ele, neto de protestantes, mas que ele também vai por essa linha da filosofia e quer tentar explicar a existência do homem e de todas as coisas, tirando Deus da história. E ele tem uma definição que é a seguinte: existe no mundo objetos que são em si, objetos em si. O que são os objetos em si? São objetos que têm um significado completo, pleno. Por exemplo, esse microfone é um objeto em si. Ele tem um único sentido e significado, que é funcionar para amplificar a voz. Se ele um dia estragar ou você conserta, ele perdeu completamente a razão de existir. Isso acontece também com um livro. O livro ele tem um significado completo. Você, quando pega um livro para ler, tem um recado ali dentro, é aquele recado e o significado do livro. A caneta, ou seja, várias coisas que nós temos ao nosso redor, já têm um significado em si, pleno, exaustivo. O ser humano não é em si, é para si, porque o ser humano ele está em aberto, ele é uma construção, ele é subjetivo, ele pode se surpreender, ele pode escolher caminhos, e aí Jean-Paul Sartre vai entrar por essa linha da liberdade. O homem ele escolhe as coisas, ele tem a opção de fazer ou não fazer, ir ou não ir, e é interessante que, num momento, esse filósofo vai dizer que o homem tenta juntar o para si, ou seja, o incompleto, aquele que está se construindo, com o em si. O desejo do homem de ser em si é o desejo do homem de completude. O homem ele anseia por encontrar uma realização plena, mas essa realização plena nunca chega. E aí acontece um curto-circuito, porque nós somos incompletos, mas queremos ser completos. Nós temos uma sensação de vazio, mas almejamos nos encher. E aí Jean-Paul Sartre vai dizer que quando isso acontece com o ser humano, é ele querendo ser Deus. E ele escreve o seguinte: ser homem é tender a ser Deus, ou caso se prefira, o homem é fundamentalmente o desejo de ser Deus. Existe no coração do homem uma busca por ser Deus, e não uma busca por Deus, mas por ser Deus. O que me chama a atenção é que a filosofia, no iluminismo, ela tira Deus da história para dar uma explicação dessas, que já está escrita lá em Gênesis. Quando Eva é tentada, qual é a proposta que a serpente faz para Eva? Quando você comer desse fruto, sereis como? Como Deus. E a partir dali, existe uma ânsia do homem de se assemelhar a Deus, de ser como Deus. Agora nós estamos diante de um texto que vai nos apresentar não um homem que procurou ser semelhante a Deus, mas um homem que veio ao mundo sendo o próprio Deus.
Quando nós cremos na vinda de Jesus, nós não estamos falando da vinda de um homem muito especial, importante para a história, importante para o pensamento humano, importante para expressar o significado de amor. Jesus não é um homem, simplesmente. Jesus é Deus. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso. No ano passado, no dia 14 de dezembro de 2014, eu preguei do versículo 5 ao versículo 8 aqui nesse púlpito, falando a respeito do esvaziamento de Cristo. Jesus Cristo, ele se esvazia para vir ao mundo. Meus irmãos, o Cristo que nós cremos é o Cristo eterno. É o Cristo que criou todas as coisas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando vai criar o homem. O nosso Cristo é um Cristo pré-existente, ele sempre existiu, mas esse Jesus, ele vem ao mundo como um bebezinho, e para isso ele tem que se esvaziar, não da sua divindade, porque ele continua sendo plenamente Deus, mas ele se esvazia dos privilégios dessa divindade. Por exemplo, ele é o Santíssimo, o Todo-Poderoso, que toma o nosso pecado sobre ele. Como um ser santíssimo pode tomar o pecado sobre ele, como nos ensina o profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, quando escreve: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Santíssimo vem ao mundo para tomar o nosso pecado. Ele é o Todo-Poderoso, que assume forma de servo, como nos ensina Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ele é o Deus glorioso, que reina sobre tudo e sobre todos, que os anjos se prostram diante dele dia e noite, mas quando ele vem ao mundo, ele vem para ser desprezado, rejeitado e padece com intensas dores. Ele é o originador da vida, toda a vida existe a partir dele, mas ele morre numa cruz. Ele morre numa cruz para revelar o seu grande amor para a humanidade. Se a estrutura da nossa fé se limitasse ao Jesus que morreu na cruz, nós não teríamos razão para celebrar o Natal. Se a história de Jesus terminasse no Calvário, a nossa religião seria uma religião frustrante, sem esperança, sem significado, porque a mensagem de Cristo, enquanto viveu nessa terra, era uma mensagem de vida eterna, uma mensagem de ressurreição, mas ele está pendurado no madeiro. Toda a nossa fé defende o reconhecimento de Jesus Cristo como Deus vivo, e não como um Deus morto que padeceu na cruz, porque ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive para todo sempre. Por isso, o sentido do Natal está no Cristo exaltado. O sentido do Natal não está num Cristo que nasceu de uma virgem, que cresceu, que morreu numa cruz apenas, mas num Cristo que ressuscitou, no Cristo que foi assunto aos céus. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever que o sentido aqui desse texto é falar a respeito do Cristo exaltado. Ele é exaltado porque ele é Deus. Olha o que nos ensina o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não existe nenhum nome acima do nome de Cristo. Por quê? Porque Deus o exaltou. Essa expressão que começa aí no versículo 9, pelo que, ela liga esse versículo aos versículos anteriores. Qual é a construção de Paulo, do pensamento de Paulo aqui? Jesus Cristo desceu, se esvaziou, morreu numa cruz, ressuscitou, mas hoje ele está sobremaneira exaltado nos céus. Pelo que? Por quê? Porque Deus o exaltou. O Pai exaltou o Filho de uma maneira maravilhosa, gloriosa, e o colocou sobre todo o nome. A ideia aqui do verbo exaltou, sobremaneira, é que Cristo foi super exaltado, exaltado ao máximo. E como pode Cristo ser exaltado ao máximo? Ele foi exaltado a essa potência máxima, porque ele é Deus. Deus que vem ao mundo, Deus que padece, Deus que morre, mas Deus que ressuscita e nos garante agora, então, a vida eterna no nome dele. Cristo está assentado à direita do Pai. A exaltação é o oposto da humilhação. Por isso, nós o glorificamos nesta noite com esse coral maravilhoso, porque nós cremos que o nosso Cristo está vivo, recebendo a nossa adoração, recebendo as nossas canções de exaltação ao seu santo nome, e é isso que o texto vai dizer aqui: o nome dele está acima de todo nome sobre a terra. O nosso Cristo, ele é o Cristo exaltado, porque ele é reverenciado por toda a criação. O versículo 10 vai nos ensinar que esse Cristo super exaltado,
ele vai ter diante dele todos os seres se curvando. E o texto vai nos dizer que os seres que estão nos céus, que seres são esses que estão nos céus? Os querubins, os serafins. Apocalipse, capítulo 4, do verso 9 ao 11, vai nos falar sobre isso. O verso 11 diz: estão proclamando os querubins, os serafins, os anjos: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas todas as coisas. O nosso Jesus Cristo é aquele que está sentado no trono, e Ele é digno de todo louvor, e os anjos dos céus estão a todo momento exaltando. Mas também Ele é reverenciado pelos seres humanos sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que há de chegar o momento em que todos irão se curvar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Mas Ele também é reverenciado pelos seres que estão debaixo da terra. Quando o texto diz que Ele é reverenciado por aqueles que estão debaixo da terra, está falando sobre os que foram condenados para uma vida longe de Deus, uma vida separada de Deus por não crerem no Filho de Deus. E esses são tanto os homens quanto os demônios, que rejeitaram o relacionamento com Deus, que rejeitaram o relacionamento com Cristo. Esses também um dia irão se dobrar, se curvar diante de Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor. O que me chama a atenção no texto é que eles vão se dobrar e reconhecer Jesus como Senhor e não como Salvador, porque já não haverá mais tempo. Já não haverá mais tempo de confessar que Jesus é o Salvador das suas vidas. Por isso, você que entrou aqui hoje à noite e ainda não teve um encontro pessoal, íntimo com Jesus Cristo, talvez seja hoje o dia de você confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Aquele que veio ao mundo para dar a vida numa cruz por você e trazer você para um relacionamento de vida e vida eterna com Ele. Em último lugar, o sentido do Natal está no Cristo exaltado, porque Ele foi reconhecido como Senhor por toda língua. O versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo chega no clímax do seu assunto. Todos os seres inteligentes um dia reconhecerão verbalmente que Jesus Cristo é Quírios, que Jesus Cristo é Senhor. O humilde servo foi coroado com glória e honra e reina sobre tudo e sobre todos. Este é o Cristo que nós exaltamos nessa noite. E o texto termina dizendo que tudo isso aconteceu. O esvaziamento de Cristo, a sua vinda ao mundo, o nascimento dele, o seu crescimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, para que nós pudéssemos ser ajuntados por Deus, pelo Pai, para que hoje à noite e para que todo sempre nós glorificássemos o nome de Deus, que agora é reconhecido como nosso Pai, aquele que cuida das nossas vidas, em quem nós podemos ter toda a segurança e garantia, porque Ele revela o seu grande amor através de Jesus Cristo, o seu Filho, que foi humilhado, mas hoje é exaltado, porque está assentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Sartre tenta uma resposta filosófica para um problema teológico. Ele diz que o homem está buscando sentido, e essa busca de sentido é a busca pela divindade. O homem quer ser Deus. Por isso que o Evangelho é fantástico, porque o Evangelho revela um Deus que virou homem, um Deus que fez o caminho contrário, um Deus que pisou nessa terra, e João vai dizer: o Verbo virou gente e habitou entre nós. Nós nunca conseguiremos nos tornar deuses, mas o grande Deus, o poderoso Senhor, virou gente, habitou entre nós, para nos tomar pela mão e nos levar para a presença do Pai. É esse o Jesus que nós cremos, é esse o Jesus que nós adoramos, e é esse o Jesus que nós celebramos nessa noite, porque há 2000 anos Ele veio ao mundo como gente para nos resgatar. Um homem nunca se tornará um Deus, mas o Deus eterno se fez homem para dar vida àqueles que estavam perdidos nas trevas, para dar vida
aqueles que estavam cansados de buscas mal sucedidas, desiludidos com teorias vazias, cheios de nada. Jesus Cristo veio ao mundo para encher a sua vida de alegria, de amor e de paz. E Natal é o convite de Deus para que o homem descubra que existe para glorificar ao Pai que está nos céus e ao seu Filho que está sentado à sua direita, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos, nesse Natal, trazer à memória que um dia Jesus nasceu da Virgem Maria, uma família simples, numa manjedoura. Ele cresceu como um garoto comum da sua época. Um dia, ele iniciou o seu ministério, e temos aqui na Bíblia vários textos mostrando o seu poder como Deus, que foi crucificado, como se fosse um malfeitor da sua época, mas que ressurgiu em glória e poder, e vive para todo sempre. Está sentado à destra de Deus, e reina sobre tudo e sobre todos. E é por isso que nós o exaltamos, e nós o glorificamos, e nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nós entendemos o significado da nossa vida a partir do momento que encontramos com Jesus Cristo. O Jesus Cristo que veio há 2000 anos atrás para cumprir uma missão que o Senhor mesmo incumbiu, de morrer numa cruz, de ressuscitar e de garantir para todos nós a vida eterna. Obrigado por tão grande amor, ó Deus. E obrigado porque Cristo está exaltado sobre tudo e sobre todos. E é a Ele que nós o glorificamos nessa noite, é a Ele que nós exaltamos, é a Ele que nós reverenciamos, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória. Que o Senhor mesmo, Deus, nos ensine a cada dia mais a viver uma vida que glorifique a Jesus em todo tempo, em todo lugar. Oramos assim, no nome dEle, o menino Deus, que veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Amém e amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, com todo o povo do Senhor, espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém.